Tem uma música do Caetano Veloso. A gente canta, né? Tem muita gente que canta, que conhece essa música, que até gosta. Eu estava falando essas coisas numa aula, né? A pessoa, nossa, a música aqui, né? A pessoa teve uma epifania, assim, né? Quando ouviu a música e lembrou, eu falei, por que isso? Que loucura, né? Mas é uma música comum, aquela música Qualquer Coisa, se eu não me engano, que é o nome, né? Esse papo seu já tá para lá de qualquer coisa, você tá para lá de Marrakech, não é isso? Não começa assim? Esse papo seu já tá de manhã, pá. E aí ele vai, né, desenrolando, né, falando uma coisa dentro da outra. Eu descobri uma coisa interessante sobre essa música, que é o seguinte, eu nunca ia descobrir um negócio desse naturalmente, né? Mas a gente vai fazendo as pesquisas, vai sabendo, né? Tem gente até que me perguntou, falou, não, isso aqui todo mundo sabe. Eu falei, não, infelizmente, infelizmente não. Porque, né, a música é muito cantada, mas o que que ele cantou, o que o Caetano cantou nessa música, o pessoal não sabe, né? Quando ele fala, não se aveste não, baião de dois, deixe de manhã, pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha, né? O que acontece? O que que é isso? Né? Não se aveste não, baião de dois. Depois eu falo sobre isso. Eu vou falar sobre Sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha. É sobre o filme Sem essa aranha. Mas não é que o Caetano viu o filme Sem essa aranha do Rogério Sganzella, um filme feito ali na época da Bel Air, na época foi uma produtora clandestina, independente, que ele, o Júlio Bressani, a Helena Inês montaram em 1970. Né, durou 4 meses, eles fizeram, sei lá, 10 filmes, 11 filmes, sei lá, esses números divergem. Quantos filmes eles fizeram, até porque teve filmes que se perderam. Mas quando eles fecham a montadora e vão para Londres, né? Saem de exílio, eles vão lá, encontram com o Gil, com o Caetano, deviam estar com os negativos juntos, né? Assistem lá o Sem essa Aranha, e o Caetano deve ter ficado muito doido, né? Porque o filme realmente é muito louco, é um filme bem experimental. É aqueles filmes que você assiste a princípio para poder curtir, porque é um barato. Você tem o protagonista, o Aranha, é o Zé Bonitinho, né? Tem lá as performances da Helena Inês, aparece o Moreira da Silva, do nada, você tem a Maria Gladys gritando, berrando, é uma loucura experimental maluca, né? Então o Caetano ouviu isso e falou, cara, que loucura, né? Então tem Não Se Veste Não, Baião de Dois, Deixe de Manhã, porque realmente, de fato, essa cena já chamada, né, dos 5 minutos mais belos da história do cinema brasileiro, olha só, isso é uma ousadia falar isso, né, por um filme tão pouco visto, por vários motivos, né? Porque né, eles se exilaram, o filme depois não teve um circuito de distribuição interessante. Então, qual o consenso criado, né? Que seria os 5 minutos mais belos, mas de fato são 5 minutos belíssimos. Que é o seguinte: olha a loucura do Sganzella, olha a loucura. Ele está filmando um longo plano de sequência. Essa era a ideia dele de fazer 10 ou 11 planos de sequência no filme e ponto, né? Tem uma tese de um plano de sequência, outra tese de outro plano de sequência e vai misturando, vai encadeando um plano de sequência no outro. Então você tem um primeiro plano de sequência, eles estão no bordel do Aranha, tá lá as mulheres peladas e tal, né? Enfim, essa é uma cena clássica, que a Helena Inês vomita e tal, com nojo daquilo, com aquele homem que era casado com a aranha, que é aquele burguês nacional tradicional, né? Enfim, o macho alfa aí padrão. E aí ela tem nojo daquilo tudo, aquelas mulheres e tal, aquela coisa toda dá nojo, ela vomita ali, eles estão na beira, né? Um bordel em Copacabana, né? Ela vai vomitar, vai para a janela, dá para ver o mar e tal da janela. E aí quando termina essa cena, que tem os discursos do Aranha, tem as mulheres dançando, tem tudo, tem a Inês vomitando, quando termina essa cena, meio que focaliza o fundo do bordel, tem uma portinha no fundo do bordel. E aí começa o outro plano de sequência. Quando começa o outro plano de sequência, é como se fossem os fundos do bordel, né, propriamente dito. Só que a câmera está fora, já focalizando a câmera de frente, né, o outro lado, focalizando a porta de frente, o outro lado da porta. Primeiro focalizava a porta de dentro do bordel, depois a porta no terreiro do lado de fora. É claro que a montagem não é a mesma porta, mas seguindo ali, parece que ele cria um plano de sequência dentro desses dois planos de sequência. Parece que é o mesmo lugar.
Você só saiu do bordel e foi para os fundos do bordel. E aí, quando você sai para os fundos do bordel, o que que aparece? O Luiz Gonzaga, né? Do nada. Todo o Nordeste está ali inteiro. Então, os moleques, né, novinho, magrinho, comendo, tá ligado? Batendo um pratão. As mulheres assim, bem, sabe, né, do sertão mesmo. Aí o coral do Gonzaga cantando junto, o Gonzaga cantando uma música lá que representa a fartura e tal, do sertão. E é bonito, cara. É bonito, é bonito. É bonito essa cena, né? Na verdade, o Gonzaga é ele que é o centro, né? Não é a câmera que subordina o Gonzaga, ou as câmeras que tentam enquadrar ele e dar um certo imagem do Gonzaga, a partir da visão do diretor. É o Gonzaga que naquela dança dele lá, né? Mexendo lá com o instrumento e tal, ele vai fazendo a câmera seguir ele. Ele é o imã magnético da câmera e o pessoal que aparece do filme propriamente, porque o pessoal do coral, as crianças, os outros figurantes ali, eles não pertenceriam ao filme como um todo. Então a Helena Inês ela invade ali, né, falando coisas desconexas e tal. Aí do nada beija, né, a testa do Gonzaga, coloca lá o chapéuzinho, né, no Gonzaga, e tá tipo coroando o rei, né, o rei do Baião e tal. E aí depois o Zé Bonitinho ele aparece, meio que ele interrompe a cena, mas é onde o Zé Bonitinho tem uma epifania. Já não é o Zé Bonitinho ali, todo poderoso do bordel, outro Zé Bonitinho como se ele tivesse, igual né, um termo antigo, em mangas de camisa. É um Zé Bonitinho sem aquela coisa do empresário, no carro, né, ou todo arrumado, de gala, nas festas, da elite. Mas é um Zé Bonitinho que está mais tranquilo, como se ele estivesse nos fundos da casa dele. E ele meio que tem a epifania e fala: são 6.000 anos de fome, não sei o quê, começa aquele discurso louco, né? Mas é como se ele ganhasse uma certa consciência. A ambiguidade desse personagem é muito interessante. Existe um heterodiscurso ali, falando em termos de Bakhtin, que é muito interessante. E aí, o que acontece? Depois fecha a cena, né? Sai o Zé Bonitinho, finalmente o Gonzaga ele pega um caminho do sertão, que provavelmente não é o sertão, é algum lugar aqui mais para o interior do Rio de Janeiro, que foi onde esses filmes foram feitos, né, mas que parece o sertão. Igual o Terreiro da Goméia, no Copacabana, Mon Amour, o Terreiro da Goméia parece o sertão, mas é em Caxias, né? Na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Mas ali é como se fosse o sertão, mas os Sganzella colocam como se estivesse dentro da favela. Ao mesmo tempo que ele coloca um sertão nos fundos do bordel do Aranha. Né? Então tem essas desconexões, né? Mas que passam o sentido de alguma coisa. Então ali nos fundos daquilo, né? Ou podemos falar assim, talvez, né? Onde é, não é o lugar do Senhor, né, dos senhores, né, no caso, dos homens iluministas, enfim, né, emerge essa outra língua, né, essa outra linguagem. E aí sai, né, no final sai o Gonzaga com a galera, ele vai tocando, curtindo, e o sertão até parece verde demais e tal, como se fosse realmente um reino de abundância. Por isso que o Caetano fala, não se aveste não, baião de dois, deixa de mãe, né? Ou seja, nesse contexto aqui as coisas estão muito boas, né? E aí tem aquele trecho da música, né? Berro pelo aterro, pelo desterro, né? Berro por seu berro, pelo seu erro. Que, na verdade, é a Maria Gladys gritando, né? Ela dá uns berros sensacionais, né? Tô com fome, sei lá, o que mais? Ela berra, tudo ela berra, né? Eu tô com fome é o mais clássico, mas ela fala que é preciso pecar em dobro, né? A situação é tão precária que se precisa pecar em dobro. Enfim, isso é uma filosofia, né, separadamente, mas ela está sempre gritando, interrompendo as cenas com os gritos dela. E aí o Caetano faz referência a isso, né? A esses berros dela que são constantes. E aí no fim, se você for reparar a música, no caso, né? Aí é o Caetano mesmo que já meio que pede desculpa, né? Esse meu papo é que parece que não está dando conta dessa coisa louca que eu vi, né? Que mexeu comigo aqui por dentro, né?
como é que é? Você já está para lá de Marrakech, mexe qualquer coisa dentro doida, qualquer coisa doida dentro mexe, não é isso? Assim que ele começa. E no fim, se você vê, é o inverso, né? Ele já está falando que o papo dele é que já não está mais se encaixando com aquilo que ele viu. Se ele viu aquilo como uma coisa meio ridícula, assim, meio amalucada a princípio, depois ele repensando, ele falou, não, agora sou eu que não consigo dar conta daquele discurso, eu estou abaixo, não estou acima como eu pensei, né? Mas você está para lá de Teherã, né? Que é o que ele fala lá, que de fato os Ganzella e a Helena Inês, eles fugiram, foram lá para... Foram dar um rolê no Oriente, né? Foram dar um rolê no Oriente no meio da... Depois eles foram para a Europa e tal, mas falaram, não, não ficar aqui não, né? Eu vou para o Oriente. Então eles deram, se perderam no Oriente lá, então você tá para lá de Teherã, né? Assim, contrapontisticamente, que é o para lá de Marrakech, mas de fato ele estava para lá de Teherã, né? Já se perdido no Oriente. Agora você tá para lá e agora que essa coisa está meio que fazendo sentido para mim, eu não consigo mais estar com você para poder conversar contigo sobre isso, né? Bom, enfim, então esse experimentalismo, né? Eu queria só destacar essa cena, esse experimentalismo dos Ganzella, né? Do cinema marginal. Ele trabalha, né? Ele opera. Quem quiser ver, tem artigos meus sobre isso lá no Substack. Estou sempre falando do Substack aqui, né? Mas enfim, é isso. Tem lá no Substack e tem também tem um que é muito legal, né? A linguagem de poesia, que tem a foto do Gonzaga, a Helena Inês beijando o Gonzaga, onde eu descrevo essa cena assim com bastante detalhe, que está no meu Instagram, né? Eu vou colocar depois os links aqui, tá certo? E é isso, é o que eu falo, né? A forma é um ecossistema, é um ecossistema. Depois, eu estou pensando alto aqui, mas a ideia é fazer algo que seja bem natural mesmo, né? Não vai ter corte, nunca fiz nada assim muito artificial, não tem editor, enfim. Fazer algo, um ecossistema, né, que está aqui no YouTube, que está no Instagram, que está no Substack, tá certo? Mas fazer isso funcionar por dentro da minha comunidade, lá na a Engenhoca, né? A engenhoca.com é a minha escola, né? Tem um espaço de comunidade. Tive essa ideia agora. Quem sabe, né? Isso de fato acontece. Porque se você sai aqui do YouTube e vai para o Substack, você vai complementar o que eu estou falando aqui. Você vai pegar coisas, né, bem, né, mais detalhadas. Se você for para o Instagram, você pega outro tipo de detalhe com uma outra abordagem. Você juntando isso, você cria um certo panorama. E depois a gente pode bater um papo, né? Tentar ajudar a montar essa coisa. Enfim, mas quem sabe isso não fica ali já na comunidade, né? E para ser montado, né? De alguma maneira. Estou pensando alto, mas vamos conversar, né? A ideia aqui é fazer vídeos mais curtos. Estou retornando aqui para o YouTube depois de um bom tempo, produzindo conteúdo aqui. Eu fiz muito vídeo muito longo, já não estão mais disponíveis, sei lá, 90% deles. Então a ideia agora é fazer coisas bem curtas, um bate-papo rápido, respeitar o seu tempo e a sua inteligência, né? Igual diz um amigo meu aí. Então, não, ou seja, não fechar, né, o assunto aqui, mas continuar na conversa. Então sinta-se à vontade para a gente bater um papo e, e conhecer as narrativas descolonizadoras, conhecer, né, a linguagem de poesia, conhecer o cine-poesia, enfim. É isso, né? É isso. Eu acho que, né? Eu acho que é isso, né? Porque fica uma questão, né? Com todo respeito, fica uma questão. Até que ponto isso é uma narrativa descolonizadora, né? Como é que ela desfaz alguns mecanismos? Mas eu já falei em outros lugares, né? Nesses lugares, então eu não quero repetir. Eu tenho problema de me repetir. Eu chego a esquecer das coisas porque simplesmente eu já falei, então apaga da minha memória. Então essas relações estão nesses outros lugares. Convido vocês a migrarem, né? Me acompanhar aí para mais, ver eu escrevendo também, né? O pessoal que está me vendo escrevendo lá, me vê aqui em vídeo. E a gente continua conversando. É isso aí. Beijo para todo mundo e até breve.